Mano, o repórter Eric Faria se desculpou ao vivo no programa Troca de Passes após aquela declaração polêmica envolvendo o Paulo Sousa e o Diego Alves. Para quem não lembra da história, após a vitória do Flamengo sobre a Universidade Católica na Libertadores, o Paulo Sousa foi dar entrevista coletiva de costume após o jogo e foi questionado sobre o porquê do Diego Alves não ter jogado, e na resposta, mano, ele disse que o goleiro queria jogar sem ter treinado e ainda envolveu um dos dirigentes do clube, o Bruno Spindel, nessa confusão toda. E é aí que o Eric Faria entra nessa história toda, pois segundo ele, o Paulo Sousa teria encomendado a pergunta a um dos jornalistas presentes na coletiva, porque ele queria realmente falar desse caso. Olha só o que ele falou no programa. Isso, inclusive eu vou trazer um bastidor. Essa pergunta foi encomendada por ele. Por ele quem? Por ele, Paulo Sousa. Para um repórter que estava na coletiva. Ou seja, ele imaginou que talvez ninguém fosse tocar no nome do Diego Alves, porque não era dia de se falar de Diego Alves, em tese, né? O Flamengo ganhou, jogou bem, precisava de um tempo para respirar, provavelmente não se falaria de Diego Alves nessa coletiva. E ele sentiu a necessidade de falar exatamente isso que a gente ouviu. Depois disso tudo, houve uma reunião acalorada no Flamengo, onde a assessoria de imprensa do técnico Paulo Sousa soltou uma nota dizendo que o repórter estava mentindo e ainda ameaçou processar ele, mano. Então imagina só, o cara deu uma informação lá, a assessoria ameaçou processar ele e no mesmo dia à noite, o repórter já veio de novo ao vivo no programa Troca de Passes se desculpar pelo jeito que ele havia dito. Um repórter ou até o Fred, me faz essa pergunta. Não, isso não é verdade, até porque não tem como falar isso, né? Eu não tenho nenhuma informação para falar isso. Então foi um mau uso da língua portuguesa, nota 0 para mim, porque eu tenho que usar bem a língua portuguesa e usei mal a língua portuguesa nesse caso. Então aqui eu peço desculpas a quem me acompanhou no programa. E agora eu vou trazer a declaração completa dele, se liga só. Eu comentei sobre a pergunta que o Paulo Sousa teve que responder sobre o Diego Alves após a vitória contra a Universidade Católica. Eu queria explicar por que o Diego Alves foi assunto. Ao abordar esse assunto, eu usei uma expressão muito infeliz. Foi um erro da minha parte quando eu falei de uma pergunta encomendada pelo técnico Paulo Sousa. Foi um erro da minha parte. Foi uma expressão infeliz. Inclusive, essa pergunta foi feita pelo nosso companheiro, repórter e setorista do Flamengo, o Fred Huber. Então, o Paulo Sousa pode imaginar que quando eu me expressei, eu teria feito uma acusação. Dá a impressão? Talvez dê essa impressão mesmo. Por isso, estou me desculpando e confirmando que eu usei uma expressão mal empregada. Agora, eu tinha e mantenho a informação de que o Paulo Sousa gostaria de falar sobre o tema na entrevista coletiva. Tanto que ele falou bastante sobre o Diego Alves. Mas a forma como eu me expressei, pergunta encomendada por Paulo Sousa, foi um erro da minha parte, dando a impressão de que o Paulo Sousa pessoalmente teria pedido a um repórter, até o Fred, dizendo: me faz essa pergunta. Não, isso não é verdade. Peço desculpas a quem me acompanhou no programa e, sobretudo, ao Paulo Sousa por ter criado esse ruído de comunicação. Paulo, desculpa. Foi um mau uso de uma expressão. Bom, gente, então fica claro aqui que, segundo o Eric Faria, o Paulo Sousa não pediu diretamente ao repórter que fizesse essa pergunta sobre ele, mas ele confirmou que alguém de dentro do Flamengo deu essa diquinha de que o Paulo Sousa queria comentar sobre o tema. Isso ele manteve, mesmo pedindo desculpas, afirmando que o Paulo Sousa não teria sido essa pessoa. E hoje de manhã, o portal Paparazzo Rubro-Negro divulgou no seu perfil no Twitter a informação de que a diretoria do Flamengo já saberia quem está de sacanagem. Ou seja, provavelmente já sabe quem é que anda dando essas informações para os repórteres. Bom, gente, não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários e, é claro, se inscrever no canal para ficar sempre muito bem informado com as principais notícias do Mengão. Até o próximo vídeo.